A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 21. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Então, tu deve provar os espíritos, testar, ter certeza. É de Deus? Vem de Deus? Tá de acordo com a palavra de Deus? Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Então, seguimos o nosso estudo da primeira carta de João. E aqui, João está falando um assunto muito atual, né, para os nossos dias, em 2025. E ele começa com todo o amor. Amados. Eu falo para vocês, é sempre de uma forma carinhosa, respeitosa, querida, né? Filhinhos. Então, agora ele fala amados. Ele diz que a gente precisa avaliar, analisar, provar, testar os espíritos. Tu não pode te atirar, né, como a gente diz, tu não pode dar crédito a qualquer espírito, porque há espírito do mal, há anjos caídos que se fingem de anjos bons, de luz, para enganar. Então, o que ele está falando? Provem os espíritos, porque existem muitos falsos profetas, falsos mestres, falsos, mentirosos, enganadores. E ele fala do espírito do anticristo. E o que é o anticristo? É aquele que é contra Jesus, que é contra Deus, que se levanta contra tudo que é de Deus. 4. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos, Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, o que é muito sério, muito importante para nós aqui? Nós precisamos saber que há espíritos, que há o espírito da verdade e o espírito do erro. Há o espírito de Deus e há o espírito do mal, do diabo, do inferno, de Satanás, dos demônios, dos anjos caídos, do mundo, do anticristo, da mentira, tu entende? Das trevas. Tudo que está atrelado ao mundo e ao sistema caído do mundo. Esse é o espírito do erro. Ele quer sempre te enganar. Ele quer sempre que tu ceda às tentações, ao pecado, à tua natureza. Esse é o espírito do mundo. Ele exalta
a carne, a carnalidade, o pecado, os desejos dos olhos, da cobiça, da soberba, da maldade, do ódio. Tu entende? Esse é o espírito do erro, é o espírito do pecado, é o espírito do mal. Quando ele diz, filhinhos, vocês são de Deus. Se tu é de Deus, tu é filho de Deus, tu é filha de Deus, tu não quer nada com o espírito do erro. Tu não quer nada com o espírito do anticristo. Tu não quer nada com o espírito do mundo. Tu não quer nada com o pecado. Aquele que é santo se santifica. Aquele que é sujo se suja. Quem é da luz, vem para a luz, porque as suas obras glorificam a Deus. Quem é das trevas, vai para a escuridão, porque as suas obras são más. Porque o que ele faz é pecado, é injustiça. Então, há uma grande diferença entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Se vocês são de Deus, vocês não são do mundo. Se eles são do mundo, é porque eles não são de Deus. É o que a gente está vendo desde o primeiro capítulo aqui em João, em 1 João, na carta de João. Ou tu é da luz, ou tu é das trevas. E tu tá estudando, tá acompanhando, tu tá vendo. Nós estamos no 4º capítulo e ele tá basicamente falando a mesma coisa desde o princípio. Tu é de Deus, então viva como um filho de Deus. Tu é de Deus, então viva como uma filha de Deus. Tu é de Deus, então siga a palavra de Deus. Tu é de Deus, então promova o reino de Deus. Tu é de Deus? Qual é a música que tu quer? A música é de Deus ou a música do mundo? Tu é de Deus, qual é a roupa que tu veste, a vestimenta, a aparência, né? Do mundo ou de Deus? Tu quer exaltar a tua carne ou o teu espírito? Tu vai priorizar os teus relacionamentos baseados no amor ou no egoísmo, no ódio, no rancor? Tu perdoa? Tu ora? Tu abençoa? Ou tu tem desejo de vingança? Tu quer matar? Tu quer o mal? É isso. Ou vocês são de Deus, ou vocês são do mundo. Ou tu vive de acordo com o mundo, ou tu vive de acordo com Deus. Tu segue a cartilha do mundo, as ideologias do mundo, as filosofias do mundo, as narrativas do mundo, a moda do mundo, ou tu segue o que a Bíblia diz. 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, novamente, ele está falando do amor. Que se tu é de Deus, tu tem que amar. E não amar como o mundo ama. Não, amar como Jesus amou. Amar como Deus amou. Amar de acordo com a palavra de Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como
propiciação pelos nossos pecados. Lembra que a propiciação é o sacrifício perfeito do Senhor Jesus por nós na cruz. Um sacrifício que satisfez a Deus, que permitiu que a ira de Deus não nos alcançasse. A ira de Deus foi toda para cima, em cima de Jesus. Jesus, com seu sacrifício, aplacou a ira de Deus. Ele desviou a ira de Deus de nós. Jesus, por isso, é a propiciação pelos nossos pecados. Deus é amor. Nós somos filhos de Deus, nós temos que amar. Tem maior amor do que Jesus morrer na cruz nos nossos lugares, no nosso lugar? Jesus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, quando nós não o conhecíamos. Ele morreu na cruz por nós, quando nós éramos inimigos. Isso é amor. É exatamente isso. Ele se sacrificou no nosso lugar para aplacar a ira de Deus, para desviar a ira divina de nós. E essa ira caiu sobre Jesus. É isso que está sendo dito aqui. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. 11. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Olha se não é o autor do Evangelho de João, né? Deus nos amou de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, João 3,16 foi escrito por João. E aqui, em 1 João 4,11, ele está dizendo: se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, se nós amamos, é porque o amor está em nós. É porque Deus está em nós, porque Jesus está em nós, porque o Espírito Santo habita em nós, porque nós somos gerados, nascidos por causa deste amor. Então, se o Senhor Jesus habita no teu coração, não tem lugar para ressentimento, para falta de perdão, para ódio, para desejo de vingança. Jesus reina no teu coração. Jesus reina na tua vida. Jesus é o teu rei, o teu Senhor. Então, se Deus está em nós, nós amamos. Se o amor é derramado pelo Espírito Santo nos nossos corações, nós podemos amar. Tu é de Deus, tu é de Jesus, tu é do Espírito Santo, então tu tem amor. E isso mostra que tu é filho de Deus, que tu é filha de Deus. Essa é a marca do cristão. Essa é a marca do nascido de novo, da nascida de novo, daquele que foi gerado em Deus. O amor. 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. Então, o Espírito Santo que habita em nós, que faz morada em nós, ele é a garantia, a certeza, a convicção, o selo, o carimbo de que nós somos de Deus, de que Deus está em nós, de que nós somos filhos e filhas de Deus. 14. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Então aqui de novo João está falando do seu testemunho. Ele está falando que ele viu, que ele ouviu, que ele viveu, que ele pode falar, né?
ele dá testemunho. Nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. O Senhor Jesus é o Salvador do mundo. Ele é o Salvador de homens e de mulheres. Ele nos livra, nos limpa, nos perdoa, nos purifica de todo o pecado. Só o Salvador pode fazer isso. Só Jesus pode nos salvar. 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Então aqui tu tem, vamos dizer assim, uma estratégia. Confessar que Jesus é o Filho de Deus. Então, tu é de Deus, tu tem que amar Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E eu também tenho dito isso. Ah, porque eu amo a Deus, porque Deus. E Jesus? E Jesus? Tu tem que conhecer Jesus. Tu tem que receber Jesus. Tu tem que aceitar Jesus. Porque esse foi o plano de Deus. Enviar Jesus para nos salvar. O Filho de Deus se fez homem. Habitou entre nós, ofereceu um sacrifício vivo, né? Ele se entregou, ele deu a sua vida por nós. Ele morreu, ele derramou o seu sangue, ele perdoa pecados, ele é o Salvador. Ele é o Filho de Deus. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Então é uma boa pergunta. Quem é Jesus para ti? Ah, Jesus é um profeta. Ah, Jesus é um homem bom. Ah, Jesus foi um grande mestre. Tem gente que diz, um espírito de luz. Jesus é a própria luz. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Jesus disse que ele era Deus e era o Filho de Deus. Então, quem é Jesus? Jesus é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus é o Filho de Deus. Tu confessa que Jesus é o Filho de Deus? Então, se tu reconhece o Filho, é porque tu tem o Pai. Se tu ama o Filho, tu ama o Pai. Ninguém vai pro Pai, ninguém chega no Pai sem o Filho. Jesus é o Filho de Deus. 16. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Então, Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Então tu vê que o discípulo a quem Jesus amava, ele aprendeu a maior lição, a mais importante, o amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus. E Deus permanece nele. Não tem o que falar. Se tu tiver amor, é porque tu tem Deus. Se não tiver amor, tu não é nada. 17. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois, assim como ele é, também nós somos neste mundo. O amor é aperfeiçoado em nós. O amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. Se não tiver amor, não tem Deus. Este amor que se fala não tem nada a ver
com amor sentimento. A gente viu no outro capítulo. Não é um amor de declaração, de tu falar. Não, é um amor de tu viver. É um amor verdadeiro. É um amor divino. É o amor espiritual. É o amor que muda o mundo, que muda as vidas. É o amor que transforma. É o amor que perdoa. É o amor que suporta. É o amor que sofre. É o amor que espera. É o amor que crê. É o amor que serve. É o amor que teme a Deus. É um amor que reflete uma vida de santidade, de testemunho. Então, o amor é aperfeiçoado em nós. O Espírito Santo, ele é amor. É o primeiro gomo, é a primeira parte do fruto, é o amor. Então, o amor é aperfeiçoado em nós. O Espírito Santo derrama esse amor em nós para que a gente aprenda e cada vez ame de uma forma mais santa, perfeita, espiritual. O amor é aperfeiçoado em nós. 18. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Então, o perfeito amor lança fora o medo. Na outra tradução dizia o perfeito amor lança fora todo o medo. Qualquer tipo de medo. Quem é aperfeiçoado no amor não tem medo. Porque o medo quer dizer que tem castigo. O medo envolve castigo. Tu não tem nenhuma acusação, nenhuma condenação. Tu não tem por que ter medo. Não nos foi dado espírito de medo, espírito de covardia. Tu tem que descansar no amor de Deus. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Não tem leão, não tem urso. Ninguém nos arrebata da mão do bom pastor, da mão de Jesus. 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É lindo. Jesus nos amou primeiro. Jesus nos amou antes que a gente o conhecesse. Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Isso aqui nos quebra. Porque o que acontece? A gente ama a Deus, a gente ama Jesus, a gente ama o Espírito Santo, a gente ama a Bíblia. Mas e os irmãos? Mas e a igreja de Jesus? Mas a nossa família? Mas e os nossos vizinhos? Então, se alguém disser que ama Deus, mas odiar o seu irmão, ele é mentiroso. E se ele é mentiroso, a verdade não está nele. Se ele é mentiroso, o espírito que habita nele é o espírito do erro, é o espírito do mal. Não é o espírito da verdade, não é o espírito de Deus, não é o Espírito Santo. E o mandamento que dele temos é este: quem ama Deus, que ame também o seu irmão. Então, amar a Deus é fácil, porque Deus nos ama, porque Deus nos abençoa, porque Deus nos perdoa, porque Deus mandou Jesus. Amar Jesus é fácil, porque Jesus nos ama, porque Jesus nos perdoa, porque Jesus intercede por nós, porque Jesus é bondade, é mansidão, é humildade. O Espírito Santo é amor. Mas e aí eu te digo, e amar o irmão? O irmão que fala o que tu não quer ouvir, que te fere, que te magoa, que te despreza, que te esquece. Amar a Deus e amar ao seu irmão. Amar a Deus que tu não vê e amar o irmão que tu vê. Se o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito da verdade habitar em nós,
Ele vai nos ensinar este amor. Ele vai nos aperfeiçoar neste amor. Nós seremos aperfeiçoados no amor.